que o Senhor nos dê graça nessa tarde, que a Tua presença se faça presente aqui neste lugar. Ó Deus, o desejo do meu coração, Senhor, ó Deus, é que cada vida aqui, Senhor, seja despertada, Senhor, pelo amor aos perdidos, ó Deus, pelo amor, Senhor, ao próximo. E assim, Senhor, a gente possa entrar de cabeça, Senhor, nesse projeto e assim conquistarmos, Senhor, ó Deus, a nossa cidade para Jesus. Nós ansiamos, Senhor, ó Deus, por ver os Teus milagres, os Teus sinais, mas acima de tudo, ó Pai, nós ansiamos por ver vidas rendidas ao Teu altar, ó Deus, arrependidas, ó Deus, resgatadas do inferno, em nome de Jesus. Por isso, abre a nossa mente, abre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode sentar. Queridos, hoje de manhã a gente teve aqui o nosso encontro de empreendedores e foi muito legal, foi uma bênção. Depois eu vou estar falando um pouco mais aqui no culto, vou estar mostrando uma foto aqui. Mas eu estava compartilhando algo que essa semana é muito difícil eu lembrar do que eu sonho, né? Estava falando hoje com o Alan. É muito difícil eu lembrar as coisas que eu sonho, muito difícil, muito difícil. Eu sou daquele que dorme, acorda, que você sonhou, não sei, eu não lembro. Não sei se é assim também, mas hoje eu acordei, irmãos, com algo muito claro na minha cabeça. Eu sonhei que a gente aqui na igreja, nós vínhamos para o culto e a gente não estava com os pés no chão. Olha que coisa, né? O que chamou a minha atenção no sonho é que nós estávamos como se estivéssemos assim, voando, levitando mesmo assim, sabe quando a gente anda assim, só que sem o pé no chão, você tipo assim, quer ir ali, e você vai assim naquela velocidade, e eu acordei com isso na cabeça, falei, poxa, mas o que tem a ver, né? Eu falei, caramba, galera voando, né? Aí na mesma hora, me veio o versículo lá de Isaías, né? Acho que é capítulo 26 ou 27, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão. Então isso ficou no meu coração e é aquilo que está ardendo no meu coração. Eu creio que Deus vai fazer com que a gente não só ande ou corra sem se cansar, mas que a gente realmente alce e voa aqui neste lugar como águias, né? Na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu creio que esse projeto é isso aí, irmãos. A gente está aqui com esse objetivo, que a igreja ela dê um salto em direção ao propósito pela qual a gente existe aqui no Sítio do Gama, pelo qual a gente existe em Águas Lindas, Santa Maria, Águas Claras. O objetivo da gente estar aqui é ganhar pessoas mesmo. O objetivo da igreja é ganhar gente para Jesus, o objetivo da igreja é conquista. Tudo que a gente faz aqui na igreja, se a gente não tiver o fim de espalhar o reino de Deus, de conquistar pessoas, a gente está destoando do objetivo principal da igreja, que é o resgate dos perdidos. Então a nossa função aqui nessa terra, irmão, a gente tem que colocar isso na cabeça. Você é igreja, fala assim, eu sou igreja para o resgate dos perdidos. Amém? É para isso que você está aqui, é para isso que você é igreja, é para isso que você é corpo de Cristo. Então a gente, na semana passada, só fazer aqui uma recapitulação do que a gente viu semana passada aqui, né? Semana passada a gente falou sobre um pouco do que é essa estratégia do Casa de Paz, baseado lá no texto de Lucas 10, capítulo 10, versículo 1, onde Deus enviou os 70 ali, para que eles pudessem alcançar os filhos da paz. Então a gente viu que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está sendo enviado por quem? Não é o pastor Ricardo, o pastor Léo que está enviando vocês. Esse chamado vocês estão respondendo a quem? A Deus, a Jesus. O chamado que vocês estão aqui hoje à tarde cumprindo, estando aqui para aprender, vocês estão atendendo um chamado que não foi feito apenas pelo pastor. Na verdade nós estamos replicando um chamado que Jesus fez para todos nós. Então isso precisa estar claro para nós. O comando que a gente tem hoje, ele vem do céu, direto do Senhor para cada um de nós. Nós estamos aqui obedecendo uma missão. A gente viu que esse chamado é um chamado para quem? Para nós. E para quem? Para quem ama a Deus. A gente viu que Jesus ali no início daquele texto, ele fala: então Jesus chamou outros 70.
porque ele havia chamado uma galera anterior, no final do capítulo 9, e esses apresentaram uma série de desculpas. Lembra que a gente falou isso aqui semana passada? Jesus chamou outros 70, porque os primeiros que ele chamou, um não estava disposto a abrir mão do conforto, da comodidade, o outro lá não estava disposto a tratar o chamado com prioridade e a urgência que ele exigia, e o outro lá não participou da missão porque não tinha disposição de perseverar naquilo. Então esses três tipos de pessoa, um que não estava disposto a entender a urgência, a prioridade, um que não estava disposto a perseverar, e o outro que não estava disposto a abrir mão do conforto, da comodidade, Jesus falou, esse tipo de gente eu não quero aqui encarando essa obra, que para mim é a prioridade absoluta, aqui da razão de eu estar aqui nessa terra, que é resgatar o homem para Deus. Esse tipo de gente eu não quero. Eu quero gente que abra a mão do conforto, eu quero gente que entenda a prioridade, a urgência, eu quero gente que persevere até o fim. Então uma galera atendeu esse chamado. Esses 70 que atenderam o chamado, entenderam esses outros 70, do qual a gente faz parte aqui, em nome de Jesus, amém? Entenderam a urgência e Jesus chamou eles e enviou-os de 2 em 2. E aqui é o segredo da nossa estratégia. As duplas que vão fazer e encontrar, os nossos filhos da paz. Então é sobre isso que eu queria falar hoje, em especial, que a gente vai falar hoje aqui no segundo dia, cujo tema é o seguinte: em busca dos filhos da paz. A gente preparou aí também um slidezinho para a gente poder falar sobre isso. Mas eu queria ler com você Lucas capítulo 10, a partir do versículo 5. Vamos ver se está aí. Ó capa. Enquanto aí você pode abrir na sua Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 5 e 6. Que ele está saindo do congelamento, Vamos lá, vamos ver se a gente consegue colocar. Enquanto isso, enquanto está abrindo ali, vamos ler aí na nossa Lucas 10, a partir do versículo 5, que diz assim. Se aparecer, vocês me avisam. Ok? Já vai vir. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, olha a orientação de Jesus, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela vai voltar sobre nós, sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Amém? Até li mais aqui. Então, quando Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2, ele tinha uma estratégia bem definida. Qual era o objetivo, qual era a missão dessas duplas que estavam sendo enviadas por Jesus? Levar a paz, mas encontrar quem? Os perdidos, que aqui ele chamou de quê? Os filhos da paz. Então, cada dupla, que a estratégia que Jesus utilizou com esses outros 70, era para que eles pudessem encontrar os filhos da paz. Pode passar aí, Stephanie, lá. Volta lá A estratégia de Jesus é muito simples. Ao entrardes numa casa, dizer antes de tudo, paz seja nessa casa. Se ali houver um filho da paz, ou seja, o grande objetivo dessas duplas que estavam sendo lançadas ali por Jesus, em toda aquela região ali da Judeia, era encontrar esses filhos da paz, pessoas que estivessem com o coração aberto para receber Jesus, o reino de Deus. Se você encontrar ele, vai repousar sobre ele a vossa paz, senão, ela voltará sobre cada um de vocês. Quem eram esses filhos da paz? Como eram essas pessoas que os discípulos ali estavam buscando? Eram pessoas o quê? Não Presta atenção. Os discípulos estavam em busca de pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Jesus.
Jesus ainda não havia entrado na casa dessas pessoas, Jesus ainda não havia transformado a vida dessas pessoas. Por isso que Jesus falou: olha, esses filhos da paz são pessoas não convertidas, mas que estão com o coração o quê? Abertos para receber a Deus e abrir a porta da sua casa para o Evangelho de Jesus. Então o nosso objetivo principal são os filhos da paz, pessoas não convertidas ou pessoas que estão afastadas da comunhão da igreja, afastadas do Senhor, para que a gente possa ali, uma vez que eles estejam com o coração aberto e dispostos a abrir a sua casa, para que a gente possa ali estabelecer uma casa de paz. Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo nesse projeto. Então a gente precisa deixar isso claro, porque o Casa de Paz, ele não é para pessoas crentes. Fala comigo: o Casa de Paz não é para crente, é para a gente buscar o não crente. Então, queridos, a gente está sendo preparado aqui hoje para essa mesma missão. A gente precisa aqui, e eu conversei isso com os discipuladores essa semana, que a gente precisa já se organizar, principalmente já no contexto da célula, no contexto das redes, começar já a organizar as nossas duplas de paz. Por quê? Porque a gente vai começar a orar pelos nossos alvos, a gente vai traçar a estratégia, a dupla, para como que a gente vai entrar em cada casa, para que a gente possa ali chegar no objetivo que a gente está se propondo, de lançar semente, de encontrar esses filhos da paz, para a gente poder estabelecer ali na casa deles uma grande colheita para o Senhor. Então a grande questão que a gente precisa definir hoje é: pastor, como é que a gente vai encontrar esses filhos da paz? Porque talvez essa seja a sua grande pergunta: pastor, só conheço crente. Quem é que sente isso no coração, irmão? Pastor, eu só tenho amigo crente. Levanta a mão assim, fala assim: pastor, só tenho amigo crente, está difícil para mim. Quem tem a coragem de levantar aí a mão? Deixa eu ver, tem uns aqui, a Juliana, Bianca. Então como que a gente vai encontrar esses filhos da paz? Então olha só, primeira coisa que a gente precisa fazer, quem está comigo aqui diz amém. Primeira coisa, você que está anotando, a gente precisa bater à porta das famílias. A missão de Jesus para esses caras, ele falou: olha, vocês vão aonde? Nas casas, bater nas portas das famílias. Aqueles discípulos de Jesus, eles não tinham um endereço fixo ou um endereço específico em mente. Eles não tinham isso. E eles também não encontrariam um sinal na testa da pessoa que eles estariam buscando, dizendo assim: eu sou um filho da paz. Não, eles precisariam bater a porta das famílias, eles precisariam se aproximar das pessoas, conhecidas ou não, para tentar entrar nas suas casas e propor-lhes a paz de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para encontrar um filho da paz é bater a porta das famílias. A gente precisa ir em busca dessas pessoas, que às vezes a gente não tem um endereço fixo. Talvez você já tenha: eu já estou pensando aqui, pastor, eu tenho uma pessoa, que a gente vai falar aqui as características dessa pessoa, eu já tenho aqui em mente a pessoa que a gente vai tocar, porque é uma pessoa que já é aberta. Amém, glória a Deus. Mas se você não tem, a gente precisa ir atrás, porque a pessoa não vai estar escrita ali na testa que ela é um filho da paz. A gente vai precisar buscar isso. E a gente, para isso, irmão, a gente precisa vencer a nossa timidez, a gente precisa ousar, semear. Se a gente não fizer isso, irmãos, a gente nunca vai colher. Queria que a gente abrisse aí, que alguém, um corajoso aí, levantasse aí e lesse para a gente 2 Coríntios 9,6, eu acho que está até ali, não antes desse, volta lá, acho que 2 Coríntios 9,6, quem achar pode ficar em pé e ler aí. Tem muita maneira da gente fazer isso, então, mas para todas elas, a gente precisa vencer a timidez, a gente precisa vencer aquela coisa assim de chegar assim: pastor do céu, para abordar alguém, misericórdia, eu vou ter que fazer igual o testemunho de Jeová. Domingo de manhã, calça de tergal, estou igual aqui hoje, a Juliana falou que eu não posso usar a camisa para dentro, irmão. Aí, ó, porque assim eu estou parecendo com o testemunho de Jeová, mas
Mas se for, né, Darlon? Para alcançar pessoas, está alinhado, né? Se for para alcançar pessoas, amém, que a gente se pareça com eles, tem a mesma ousadia que eles têm de bater de casa em casa, amém? Olha só porque, leia aí 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Lembrem disso, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito. Olha aí, irmão, então o segredo é o quê? É lançar a semente. Pastor, como é que a gente vai encontrar o filho da paz? Primeira coisa, a gente encontra os filhos da paz quando a gente busca pessoas que estão em suas necessidades. Pode passar aí. Olha só o que fala lá, um episódio que Jesus narrou, lá em João capítulo 5, versículo de 5 a 9. Olha só o que a Bíblia diz. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Jesus olhou para aquele cara, sabia que aquele cara tinha o quê? Uma necessidade. Jesus olhou para aquele cidadão, viu, cara, eu sei que esse cara está passando uma guerra numa determinada área. Ele tem uma necessidade, tem uma área ali, irmão, que é a porta por onde eu vou entrar. E Jesus chegou e perguntou para ele: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim e entra. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. Gente, sempre vão ter pessoas que estão carentes de uma intervenção de Deus em sua vida. Ao seu redor, sempre vai ter alguém sofrendo, porque o mundo jaz no maligno. Se o mundo jaz no maligno, vão ter pessoas em depressão, sim ou não? Vão ter gente doente, sim ou não? Vai ter gente com problema em casa, com filho, com marido, sim ou não? Sempre vão haver pessoas necessitadas. Então, se alguém está sofrendo, se você conhece alguém que está passando por uma barra, está aí alguém que é um candidato em potencial para se tornar um filho da paz. Se Jesus não tivesse tomado essa iniciativa de evangelizar esse homem que sofria há tanto tempo, irmão, ele nunca teria sido salvo e curado. Então as pessoas, elas têm necessidades, e essa é uma forma que você vai poder aproveitar para encontrar um filho da paz. Pastor, eu estou orando aqui, pedindo a Deus direção sobre quem vai ser o filho da paz, a casa onde eu vou entrar. Querido, começa a pensar nas pessoas que estão passando luta e que precisam de uma intervenção sobrenatural na casa deles. Jesus estava entrando certa vez em Jericó, se eu não me engano, e tinha um cara que estava em cima de uma árvore. Era um cara que tinha necessidade, sim ou não? Zaqueu era um cara publicano, mal visto pela sociedade, com problema na casa dele, com problema nas finanças, era um cara sem vergonha, desonesto. Jesus chegou para aquele cara, porque Jesus conhecia o coração dele, e falou: Zaqueu, desce depressa. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sei da tua necessidade, eu vou entrar na sua casa hoje. Olha só, irmão, a estratégia que Jesus usou. Sabia que Zaqueu era um cara que tinha uma necessidade, uma mudança na vida dele. E Jesus aproveitou esse gancho e falou: eu vou comer com você hoje. E Jesus entrou na casa dele, trouxe a mudança que ele necessitava. Essa mudança gerou uma transformação na família dele toda e no caráter de Zaqueu. E a casa de Zaqueu, a partir de então, se tornou o quê? Uma casa de paz. Então, a gente sempre vai em busca das pessoas, dos filhos da paz, quando a gente encontra pessoas em suas necessidades. Segunda forma de você descobrir um filho da paz, são pessoas que a gente precisa abordar também, pessoas que estão curiosas em relação às coisas espirituais. Filipe fez isso, eu contei isso semana passada, com um certo cidadão etíope,
né? Filipe o evangelista, ele estava ali naquela estrada, ele ouviu uma carruagem ali com aquele eunuco etíope passando, e ele percebeu que aquele cara estava curioso em relação ao quê? As coisas da Bíblia. Aquele cara estava sedento, era aquele cara que estava buscando ali de alguma forma conhecer, entender o que estava sendo pregado ali na palavra de Deus. A gente teve aqui, irmãos, aqui testemunhos aqui na igreja, de pessoas que foram salvas desse jeito. A gente tem o Gilson da Denise, que era um cara que estava sedento. Um certo dia ele não era convertido, ele me chamou e ele falou assim: pastor, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não entendo. Eu estou lendo aqui, às vezes eu pego aqui o Velho Testamento e tem coisa aqui, pastor, que eu não entendo e eu queria muito entender. Olha só, irmãos, o cara, e depois ele realmente se converteu, fruto desse trabalho, do trabalho dos meninos aí da Rede Amarela. O que aconteceu? O cara estava sedento por ouvir a palavra de Deus. E aí, irmãos, cheguei com eles, peguei uma tarde, sentei com ele. Ele falou: pastor, essa Bíblia, ele estava lendo uma Bíblia que a tradução era muito difícil para alguém que não era crente compreender. Aí eu cheguei para ele e falei: Gilson, peraí. Fui lá, peguei uma Bíblia na linguagem de hoje e falei assim: ô Gilson, a partir de hoje, a gente vai estudar aqui a Bíblia na linguagem de hoje. Você vai começar aqui pelo Evangelho de João, porque isso vai se tornar claro. Vamos orar junto aqui, porque eu sei que o Espírito Santo vai trazer para você um entendimento a partir de hoje. E a dúvida que você tiver, eu vou estar junto com você para poder te ajudar a entender o amor de Deus pela sua vida. Sabe o que aconteceu com ele? Está aqui na nossa igreja, irmão, é membro. Casa dele, participante de célula, está aí, irmão, firme com Jesus. Porque o segredo, irmãos, é a gente ficar ligado em quem tem curiosidade com relação às coisas espirituais. Esses dias atrás eu estava em São Paulo, numa missão, ano passado, final do ano passado. E uma menina que fazia parte da minha equipe, a gente sentou, estava assim, era uma base, né, onde vários policiais estavam hospedados, e a gente tinha um momento ali que a gente tomava café, a gente jantava todo mundo junto ali na mesa, e todas as vezes, irmãos, que a gente sentava, essa menina chegava e perguntava alguma coisa da Bíblia. Ela chegava ali meio brincando, falando: Léo, conta uma história aí pra gente acerca da Bíblia. Aí eu pegava e falava sobre a história de Eliseu. Chegava e falava: ó, gente, vocês sabiam que na Bíblia teve um cara que desceu de cima do telhado e foi curado? Aí começava a contar essa história. E eu percebia que aquela menina ficava assim, ó, com o olho arregalado, assim. Eu falei: cara, essa menina precisa de Jesus. Aí a gente teve uma missão lá em São Paulo, que a gente foi lá naquele templo de Salomão, né? Fomos lá no templo, irmão, era uma missão institucional. E quando a gente foi lá, aquela menina, ela ficou extremamente impactada com o que ela viu lá dentro. A história dos judeus, o significado do templo de Salomão. E a gente saiu dali por volta de meio-dia, mais ou menos, a hora que a gente saiu ali daquele lugar. De meio-dia até as 18 horas, aquela menina foi fazendo perguntas acerca da palavra de Deus. E eu dentro do carro, a gente fazendo algumas missões em São Paulo, eu, ela e um colega que era da igreja católica, e ela perguntando e eu falando: olha, exatamente isso. Você percebeu que havia uma conexão lá do início, lá do tabernáculo, com Jesus na cruz? A Bíblia, ela tem um personagem central. E comecei a falar de Jesus para essa menina. Sabe o que aconteceu, irmão? Essa menina hoje, ela está lá na Igreja Batista Central, que ela mora do lado da igreja. E hoje ela é membro da Igreja Batista Central de Brasília. Porque, queridos, além de pegar pessoas que estão necessitadas, a gente também vai encontrar filhos da paz em pessoas que estão o quê? Curiosas. Quem é que está perto de você na faculdade, na sua rua, seu vizinho, sua família, que está sedento, que você vê que ela tem uma inclinação para conhecer, para as coisas espirituais? Foi isso que Filipe fez. Aparentemente, aquele cara ali que Filipe abordou, esse eunuco, não era um cara que tinha problemas, pelo contrário, era um cara que tinha o quê? Grana. Os eunucos naquela época, eles tinham um status social, tinham dinheiro, eles trabalhavam na corte ali, do reino lá da Etiópia, tinha grana naquela época. Ao contrário, o servo do Senhor podia até se sentir meio intimidado de chegar num cara ali, irmão, que era um representante da rainha, mas Filipe percebeu que aquele cara estava lendo a Bíblia. Aquele cidadão, embora ele não entendesse, ele estava ali procurando entender as verdades espirituais.
E naquele momento, aquele cara que estava incendiado por Jesus, aquele evangelista que estava ali, irmão, é aquele tipo de gente que fala assim: Senhor, não me deixa perder nenhuma oportunidade. O cara está na estrada, ele ouve o cara falando de alguma coisa espiritual, na mesma hora o Espírito Santo é o filho da paz que você vai ser usado. Por isso, querido, a gente precisa ter intimidade com Deus, para a gente atirar e acertar de primeira. Se você tiver, irmão, ali íntimo do Espírito Santo, se você estiver conectado, você não vai ter dificuldade de encontrar os filhos da paz perto de você, porque o Espírito de Deus vai falar: esse aqui, aproveita porque ele está curioso. Foi o que Filipe fez, e ele ousou, irmão, ele se dirigiu, ele falou com o cara, e ousou estabelecer um diálogo com ele, para anunciar o Evangelho. O fim dessa história você sabe, o episódio termina com o eunuco sendo batizado, e sendo já enviado direto, porque naquela época era assim, irmão, igual no dia de hoje, Jesus está voltando, o cara é batizado e já é enviado como missionário. Mesma coisa que o eunuco foi batizado e já foi para a Etiópia para poder anunciar o Evangelho. Fala aí, irmão. Em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer isso com a gente, porque o tempo é escasso, irmão. Você tem que lembrar sempre o seguinte: Jesus está voltando. Não dá para perder tempo, é para aproveitar cada oportunidade. Por isso, irmão, eu não sei, Jesus pode voltar daqui a meia hora, Jesus pode voltar ali em maio, quando a gente acabar de fazer o caso de paz. Jesus volta, e Ele vai chegar para você e vai perguntar: Darlo, e aí? Qual o resultado do chamado que eu te entreguei de ganhar a vida para Jesus? E passo, Jesus está aqui, ó, casa de paz aí, ó, estou levando aqui 20 pessoas comigo aqui para o céu. Amém? Porque nós vamos prestar contas diante de Deus do nosso trabalho aqui na terra, porque nós temos uma missão aqui. Se Filipe não tivesse tido a intrepidez de pregar para ele nunca saberia que ali, naquela carruagem luxuosa, estava um filho da paz. Então a gente vai em busca de pessoas necessitadas, em busca de pessoas que estão curiosas em relação à verdade do reino. E a verdade é que a gente precisa aproveitar todas as oportunidades para falar de Cristo e descobrir quem está com o coração aberto. Um exemplo que a gente tem aqui está lá em Paulo, em Atos, no capítulo 16, versículo 13 a 15. Olha só essa história. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Olha só onde Paulo estava. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar. Olha só, irmão, a estratégia da igreja primitiva. É a mesma de hoje. Não muda nada, gente é gente em todo lugar. Você vai ter gente aberta, gente fechada, gente simpático, gente antipático. Mesma coisa. Paulo se sentou ali na beira do rio e começou a conversar com as mulheres que estavam ali, reunidas ali naquele local. E uma mulher das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ou seja, queridos, a nossa função é o quê? É o quê? Mandar mensagem. A nossa função é o quê? Pregar. Quem é que abre o coração da pessoa, irmão? É Deus. Não é você com sua eloquência. Você pode pegar ali, irmãos, ali gastar todo o seu vernáculo, tudo aquilo que você sabe de português, inglês, ciência, astronomia, física quântica, e aquela pessoa não se converter. Porque não é baseado naquilo que você fala, é no poder de Deus que opera através de você. A sua função, a minha função, é levar a mensagem. A Bíblia fala aqui, olha só, o Senhor abriu o coração de Lídia para atender a mensagem que Paulo estava falando, porque Paulo entendeu: eu não posso perder nenhuma oportunidade, mesmo que eu esteja aqui à beira do rio. Paulo não estava na sinagoga, Paulo não estava na casa dele, Paulo estava no meio da rua, e tinha um grupo de mulheres ali. Paulo falou do Evangelho, porque ele era um semeador da paz, e ele o tempo inteiro, irmão, que ele estava ali, o coração dele ardia por almas. E aí Deus tocou o coração dessa mulher, e tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Olha que tremendo, irmão. Paulo ousou ali naquela hora, uma mulher
que estava com o coração sedento. E ele pregou, e a mulher abriu a casa dela, e aquela casa se tornou uma casa de paz. Agora a pergunta que eu faço para a gente aqui hoje: e se Paulo não tivesse pregado para aquela mulher? E se Paulo tivesse ali desligado do mundo, desligado da sua missão, desligado do que ele estava ali chamado para fazer, passasse batido, irmão, aquela mulher perto dele, e ele não tivesse falado para ela? Como é que o evangelho de Deus ia entrar no coração, na casa, e tanta gente se converteria naquela base? Quantos de nós, irmãos, estamos desligados no nosso dia a dia? Quantos de nós, irmãos, deixa passar um monte de gente passa pela nossa mão, um monte de gente passa por nós, irmãos, no dia a dia, e quantos estão sendo privados da mensagem do evangelho, porque a gente não está ligado nisso? Se Paulo não tivesse pregado, o que teria acontecido se ele ficasse apenas orando lá na beira do rio? Quantas pessoas a gente não deixa de colher, e quantas casas não permanecem fechadas, só porque não ousamos bater em suas portas? Eu queria que a gente visse um vídeo agora. É um vídeo curto de um testemunho, de alguns testemunhos, de pessoas, irmãos, que foram alcançadas por esse projeto. Eu quero que você veja o poder de Deus quando Ele encontra pessoas que estão dispostas a se tornarem semeadores da boa nova do evangelho. Olha só, preste atenção. A Casa de Paz na minha vida foi um divisor de águas. Antes e depois da Casa de Paz eu me tornei uma outra pessoa. A gente foi casado por 10 anos, a gente tinha tudo e ao mesmo tempo a gente não tinha nada. Faltava o principal, que era uma coisa que a gente não sabia ainda o que era. Eu me sentia uma pessoa muito vazia. Eu chegava dentro de casa assim com muitas perguntas, onde eu não encontrava essas respostas. A gente se separou, se divorciou, ficamos 1 ano separados. Depois disso veio o Luciano e a Josi, que ofereceram para fazer Casa de Paz com a gente. Quando eu fui convidada para fazer Casa de Paz, eu fiquei bastante insegura, porque era uma coisa nova na minha vida. Tô lá aguardando para lavar o carro lá, o Caio apareceu, começou a conversar comigo, me pagou um suco, né? E aí me convidou para vir aqui para a igreja. Eu falei para ele que um dia eu viria. Passado uma semana ou 2, o Caio me ligou pedindo para vir até a minha casa para dar um testemunho da vida dele. Aí eu falei, não, pode vir. Ele veio numa quarta-feira, deu o testemunho dele, e aí só que na hora que ele deu esse testemunho, no final ele falou que ele viria na próxima quarta, que ali era uma Casa de Paz. E aí ele me surpreendeu, porque eu achei que fosse só numa quarta, e ele foi por 7 quartas lá em casa. Foi uma Casa de Paz que eu achei que ia ser uma coisa tão complicada e tal, e falar, mas não, foi bem simples. Eles souberam levar pra gente a palavra de Deus numa simplicidade que a gente entendeu. Depois que eu aceitei, foi muito bom. Se eu buscar palavras, não sei definir palavras para agradecer o que vem acontecendo na minha vida, na vida da minha família. Foi uma coisa que mexeu muito com a gente. Depois disso a gente ficou tão interessado que resolveu conhecer a Igreja Nova Aliança. Aí começou a participar da casa, começou a fazer a classe de integração. E daí por diante a nossa vida foi mudando. É claro que os problemas na minha vida ainda existem. Só que confiando muito em Deus, conhecendo esse Deus que revigorou a minha vida, hoje se tornou tudo muito diferente na minha vida. O que vem acontecendo na minha vida pessoal, particular, profissional, tudo, é algo assim que, se eu buscar palavras, não sei definir. Eu vim conhecer esse Deus maravilhoso através... E era o que estava faltando pra gente, né? O amor de Deus nas nossas vidas. Nossa, a maneira que vocês recepcionam a gente na igreja, não tem essa discriminação. Então aqui todo mundo é igual, é filho de Deus mesmo e é acolhido. Estamos participando da igreja, estamos numa célula, que é a célula do Hiro, da Priscila. Maravilhoso, as pessoas acolhem a gente. E vamos dar continuação, porque nossa vida está maravilhosa. Está vindo um filho para completar todo um milagre na nossa vida. Eu gostaria de convidar todas as pessoas que aceitassem a Casa de Paz,
que fosse como eu, conhecendo aos poucos e vendo quanto isso muda a vida da gente, porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é tudo na tua vida. E a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você se torna forte, você se torna uma pessoa abençoada, revigorada. Casa de Paz, aqueles que abriram as portas para a Casa de Paz, tá abrindo as portas para, olha, é algo assim que não tem explicação. Então, se você não conhece o Casa de Paz, abra as suas portas. Deixe que as pessoas entrem na sua casa e falem um pouco de Deus para você, porque o futuro disso daí é algo assim que não tem explicação. Então recebam a Casa de Paz na sua vida, que vocês vão ver que é muito bom, que com certeza, como mudou a minha vida, vai mudar a vida de vocês. Amém. Quem quer viver testemunho como esse aí, irmão, de gente que abriu a casa e foi transformada? Eu creio nisso. Deus está levantando um exército aqui, irmãos, e quer usar você, quer usar a mim. E a gente vai ter testemunhos desse tipo aqui, irmãos, de pessoas que abriram o coração. Às vezes perto de nós tem gente que está desesperada. Gente que está, irmão, assim, precisando de salvação. Mas às vezes a gente não está atento a ela. Conta que lá em Atos, no capítulo 16, versículo... Pode passar isso aí. Em Atos 16, versículo 27 a 34, conta a história que Paulo e Silas, eles estavam numa prisão. Depois de terem pregado o evangelho, eles foram açoitados e foram presos numa cadeia. E no meio da noite, né, enquanto eles cantavam e estavam lá louvando, adorando a Deus, Deus ele manifestou o seu poder, trazendo livramento. As cadeias caíram literalmente ali e soltaram ali os presos que estavam ali naquela cadeia. E o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, ele desembainhou a sua espada para se matar. Era uma pessoa o quê? Porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Tem gente desesperada perto de você, irmão, sim ou não? Então, o grande desafio que Deus tem para cada um de nós nesses dias é que a gente precisa vencer os bloqueios da nossa alma e ousar ser usado por Deus. A gente precisa vencer esse bloqueio, essa coisa que às vezes segura a gente de ser um semeador da paz. Muitos crentes, irmãos, desobedecem ao Senhor e não cumprem a sua missão por causa da timidez e do receio de não serem bem-sucedidos. A grande verdade, irmãos, é que a gente tem medo de chegar e tomar um não, de tomar uma porta fechada. E quando as pessoas são desafiadas nesse sentido, perde a tranquilidade, fica irritado, já se isola, já fica com medo do pessoal lembrar dele da igreja e forçar ele a fazer algo que ele não quer fazer. Ninguém vai fazer, irmãos, casos de paz forçado. Eu não quero que ninguém, irmão, que esteja aqui hoje, faça o caso de paz porque o pastor Léo está te obrigando, ou porque o pastor Ricardo está colocando uma arma na sua cabeça e falando: ou você faz ou você morre. Nós não queremos pessoas assim. Nós queremos gente que quer ser usado por Deus, a despeito da timidez, a despeito às vezes de ser uma pessoa introvertida, mas você quer fazer. Quando ele enviou os 70, Jesus admitiu a possibilidade de algumas casas não se abrirem para eles. Jesus advertiu eles. E o que eles deveriam fazer então? Perder a paz? Voltar frustrado? O que Jesus falou para eles? Olha, se houver ali um filho da paz, vai repousar sobre ele a vossa paz. A paz que entrou no coração de vocês vai ser replicada sobre quem abrir a sua casa. Se não houver, se não tiver filho da paz lá naquele lugar onde você for pregar,
ela voltará para quem? Para nós. Então a questão, irmão, não é se você é tímido, se você é extrovertido. A questão é que a gente precisa semear. Vão ter casas que vão se abrir, sim ou não? Mas vão ter casas que vão se fechar. E aí o que Jesus fala? Jesus fala, se se fechar, a paz vai voltar sobre você, é simples assim. Em outras palavras, se você não tiver sucesso numa primeira tentativa, fica tranquilo e parte para outra. Porque sempre vão haver pessoas dispostas a receber a paz de Cristo sobre a vida delas. Então se tomar um não fica ali, ai meu Deus, eu não consegui, vou passar vergonha na frente do meu pastor. Querido, você está aqui para lançar semente. Quem faz ela brotar não é você, é Deus. A sua função é pregar a tempo e a fora de tempo. A sua função é semear. A sua função é lançar semente. A sua função é pregar. A sua função é vencer a timidez que às vezes te segura. A sua função é por isso que vai de 2 em 2. Porque sempre tem um que é mais tímido, o outro que é mais descolado. Por isso que se tiver 2 tímidos, um ajuda. Não, rapaz, vamos lá, deixa de vergonha, que besteira, vamos lá, vamos entrar. Sempre vai ter um mais corajoso. E essa é a verdade. Porque a gente está o quê? Nós estamos aprendendo. Por isso que ninguém vai só. A gente vai junto, porque um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, ser forte, meu amigo, não desanima, a nossa missão, ela é sagrada, a nossa missão é sublime, a nossa missão é uma missão de honra. Se a gente está fazendo é porque a gente tem um privilégio de estar aqui, sendo enviados por Deus para essa missão tão poderosa, amém, querido? Amém. Terceira coisa, quanto mais você semear, maior a possibilidade de quê? Se você semeia pouco, você vai colher o quê? Se você semeia muito, a possibilidade de você colher vai ser o quê? Enorme. Por isso, irmão, a gente não pode se desestimular com uma porta fechada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não se desestimulem com uma porta fechada. Vai ter gente que vai ridicularizar? Já, irmão, participei de evangelismo, que eu fui entregar o folheto. Eu entreguei o folheto para a pessoa, assim. O cara rasgou o folheto na minha frente. Olhando para mim, o cara pegou o folheto, Roberto, olhando assim para mim, rasgou o folheto. Aí, irmão, eu falei, Senhor, obrigado pelo eu estou recebendo paz duplicada aqui agora. Fui no outro, irmão, ó, Deus te abençoe, Deus tem uma palavra para você. Porque a nossa função é o quê, irmão? Semear. A gente não pode se frustrar com portas fechadas. E é isso que eu quero te vacinar aqui hoje, irmão. Porque no evangelismo, a gente vai ter sucesso em alguns locais, mas em outros, irmão, vai ser um desafio. Porque as pessoas, irmãos, tem gente que vai estar aberta e tem gente que vai estar fechada. Agora, a gente não pode se desestimular com uma porta fechada, ou mesmo com pessoas que se abrem inicialmente, depois elas não permanecem no Senhor. O semeador da palavra precisa saber que nem toda semente prosperará, mas que a única forma de colher é continuar semeando. Acho que colocou aí em Eclesiastes, deixa eu ver se colocou o texto aí, passa aí esse aí, por favor. Ah lá, Eclesiastes 11:6, olha o que a Bíblia fala. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, você não sabe qual é a semente que vai prosperar. Então eu, como semeador da paz, eu tenho que colocar uma coisa na minha cabeça. Eu não posso parar de semear. Vai fluir, vai abrir. Aquela casa de paz, ela vai surgir no momento certo, na hora certa, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém? Acho que tem outro texto em Mateus, passa aí. Mateus 13, de 47 a 48. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins eles deitam fora. Então, queridos, a gente precisa entender e não se desestimular quando a gente não obter o fruto que a gente quer naquele momento, porque nós não vamos desistir. Eu creio, irmãos, que essa visão, esse projeto, ele vem para despertar a gente, não só para o Casa de Paz, mas para um estilo de vida de semeadura, amém? Eu acho que a grande estratégia, a grande sacada do Casa de Paz
é que não é para agora, é para a vida inteira. Deus está despertando você como um semeador, não para os meses de março a maio, mas para uma vida inteira, para que você aproveite as oportunidades com os desesperados, com os curiosos, com aqueles que estão necessitados, com todo mundo que está à sua volta. Amém? Por último, para a gente encerrar hoje, os 70 discípulos enviados por Jesus voltaram um tempo depois, possuídos de grande alegria. Olha só, irmão, eles voltaram não porque não encontraram portas fechadas, mas porque perseveraram e venceram as resistências de Satanás. Esses caras voltaram porque eles venceram ali aquele passo inicial da vergonha, da timidez. Algumas portas fechadas ali no início, de eles chegarem ali e falar: rapaz, você está pregando a palavra para mim, eu já sou judeu desde que eu sou pequeno, eu não quero saber desse evangelho não. Talvez eles chegarem em outra casa e o cara chegou e falou: rapaz, eu sou espírito desde que eu nasci, você vem com essa mensagem, eu não quero ver, pá, fecha a porta. Esses caras estavam voltando não para contar desgraça ou desilusão para Jesus. Eles voltaram os 70 cheios de alegria, possuídos de grande alegria, porque eles perseveraram na função de bons semeadores que eles eram e porque venceram as resistências de Satanás. Então, queridos, a pergunta é: você está disposto a fazer o mesmo agora? Você está disposto a aceitar o desafio de encontrar os filhos da paz e estabelecer o reino de Deus em suas casas? Porque nós temos alguns motivos para fazer isso. Primeiro motivo que a gente tem é o Senhor que está enviando a gente. Primeiro motivo que a gente tem, irmão, nós estamos sendo delegados simplesmente por aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Nós estamos sendo enviados por Jesus Cristo de Nazaré. Segunda coisa, porque há pessoas preciosas, gente que precisa ouvir de Jesus e que está esperando você, para que você bata a porta dessas pessoas para falar do Evangelho de Jesus. Tem gente que está esperando você. Tem gente que está esperando ouvir a sua voz falando do Evangelho. Porque, irmão, o trabalho que Deus fez e reservou para você, eu não posso fazer. Porque é você que foi comissionado para fazer. No seu trabalho, vizinhança, amigo, parente, é você. Então esse trabalho aqui desse bom semeador, Jesus vai te perguntar no final das contas também. Fala: cara, eu te dei um grande privilégio, te dei a oportunidade de servir, te dei semente. E aí, o que você fez com elas? Porque, irmão, a gente sabia que a gente vão ter dois grandes julgamentos, né? Vai ter o julgamento daqueles que não creram em Cristo, né? Amém? A gente vai esse ano aqui, em nome de Jesus, né, William? A gente vai ter um estudo desse aí, poderoso, sobre escatologia. 2 julgamentos. Um para os caras que não são crentes, tá? É o juízo final. E tem o julgamento dos crentes, que esse aí vai mensurar o quê? O que você fez. Então são duas coisas. Então tá, entreguei minha vida a Cristo, sou salvo, tenho um advogado fiel, né? Advogado fiel, está lá, irmão. Vai estar lá advogando sua causa. Beleza, está no céu. Mas onde você vai morar? No reino. Você vai para uma mansão? Ou você vai para a periferia? Periferia no céu, irmão, já é infinitamente melhor, é lucro para você. Mas deixa eu te falar uma coisa: é muito pouca coisa para aquilo que Deus chamou para fazer. Amém? Presta atenção. Então, primeiro, porque o Senhor está te enviando. Segundo, porque há pessoas preciosas esperando que você bata a porta delas. E terceiro, a gente só vai ter experiência sobrenatural e motivo para voltar empregado da missão, se a gente ousar o quê? Obedecer. Você só vai voltar com experiências extraordinárias, cura, milagre, sobrenatural, testemunhos igual esse que a gente viu aqui, irmão. O cara estava separado, divorciado há 1 ano.
Os caras entraram na casa do cara, o cara voltou o casamento, reconciliou ali, irmãos, e estava com o filho já esperando fruto ali dessa presença de Deus que entrou na casa do cara. O outro era vendedor de carro, entrou um doido maluco, falou de Jesus para o cara, chamou o cara para ir para a igreja. Na semana seguinte já falou: cara, eu vou dar um pulo aí na tua casa. Já foi, falou: semana que vem eu volto de novo. O cara ficou meio assustado, mas abriu, o cara se converteu. Você precisa decidir se você quer obedecer para você viver os milagres. Só vive milagre quem obedece. Só vive milagre quem se alista. Só vive milagre quem dá o primeiro passo para poder ser usado por Deus na obra. O que os discípulos, a sombra de um curou, o outro chegou e falou, o demônio foi expulso ali. Porque teve discípulo lá, irmão, que quando o cara chegou, o demônio já jogava o cara no chão e ia embora. Por quê? Porque esses caras não ficaram nas sombras. Os caras foram ali com sementes nas mãos, sangue no olho, e falou: eu vou ganhar gente para Jesus. Por que teve uma colheita tão grande de almas na primeira pregação de um pescador analfabeto? Porque esse cara entendeu que ele era um semeador da paz. E aí, irmão, ele entendeu, porque Jesus falou: olha, não fica preocupado com o que você vai falar, porque na hora que você abrir a sua boca, o Consolador, o Espírito Santo vai colocar a palavra certa que você precisa dizer naquele momento. Seja você tímido, seja você extrovertido, não vai ser por causa de você, vai ser o meu Espírito que habita em você, que vai falar através de você, e gente vai ser salva. Pedro, isso estava na cabeça desse cara. E um pescador analfabeto, incauto, chegou ali, irmão, abriu a boca, Deus falou através dele, 3.000 pessoas se converteram. Só vive testemunho desse jeito quem se lança ali na colheita. Se não se lançar, vai ter uma vida medíocre nessa terra. Eu não quero viver a vida medíocre, eu quero viver vida com testemunho, cada dia melhor. Eu quero gente saindo da cadeira de rodas, eu quero morto ressuscitando, eu quero gente sendo curada, por causa do evangelho de Jesus de Nazaré. Porque Jesus falou: olha, se vocês crescem e abraçar essa causa, vocês vão fazer obras maiores do que eu estou fazendo aqui. Basta para isso que vocês creiam, obedeçam, abracem o chamado que eu estou fazendo a vocês, cada um aqui, e vocês vão viver o extraordinário do Senhor Jesus. Essa cidade aqui, irmãos, ela está cheia de filhos da paz, lotada de filhos da paz. A nossa tarefa é descobrir onde eles vivem e entrar nas suas casas para fincar a bandeira do reino de Deus. Você aceita essa missão? Então fica de pé aí no seu lugar. Amém? Essa é a missão, irmão, que arde no nosso coração. Essa é a missão que Deus está nos desafiando como igreja. Pastor, o que a gente precisa fazer? Eu tenho falado com os discipuladores, para ontem, a gente precisa ter uma lista aqui das duplas de paz. Por quê? Porque eu já vou ali, irmão, entrar em contato com essas duplas, para a gente já desafiar a galera com relação aos alvos que vocês estão estabelecendo. Quero ajudar cada dupla de paz aqui na estratégia. Quero ajudar cada dupla aqui, irmãos, a estabelecer um alvo mais próximo, a você ter êxito na sua missão. Então a gente precisa, essa semana, sem furo, já definir as nossas duplas. Lembrando que a gente vai sempre priorizar um mais experiente com um menos experiente. Não dá para colocar 2 extrovertidos e 2 tímidos, se a gente pode misturar o negócio e fazer o negócio equilibrado, amém? Então tem que ser um negócio assim equilibrado, para a gente poder ter êxito e um ajudar o outro, amém? Então nessa semana aí os discipuladores, líderes de célula, aí nas células, no ambiente da célula, a gente já vai separar essas duplas. Eu vou pegar essa listagem, vou entrar em contato com você, eu vou te ajudar a estabelecer alvo aí, e a gente vai ganhar essa nação para Jesus, amém? Fecha os teus olhos aí. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, porque está aqui, Senhor, ó Deus, uma geração de homens e mulheres ousados, destemidos, corajosos, valentes de Deus, que decidiram, Senhor, abrir os seus corações para o maior privilégio que já foi concedido ao homem. Ó Deus, os anjos queriam esse privilégio para eles, mas o Senhor deu a nós as sementes, ó Pai, ó Deus, da propagação do evangelho da paz. Senhor Jesus, nós queremos fazer jus, ó Deus, a esse privilégio, a essa honra que nos foi outorgada. Por isso, ó Deus,
que nós possamos desbravar, Senhor, ó Deus, ó Pai, os recantos, Senhor, mais escuros que houverem, Senhor, no sítio do Gama, Santa Maria, Águas Lindas, Céu Azul, Valparaíso, Cidade Ocidental. Senhor, nós vamos entrar em território inimigo, e nós vamos, no nome de Jesus e na cobertura do sangue de Jesus, e nós vamos resgatar pessoas do inferno, e nós vamos, Senhor, levar pessoas para o céu, nós vamos levar a boa semente do Evangelho, nós vamos voltar, Senhor, com testemunhos poderosos de salvação, cura, milagre e extraordinário. Ó Deus, nós estamos declarando isso. Nós estamos declarando a queda de Satanás e seus demônios. Nós estamos declarando a queda de principados e potestades. Nós, Senhor, estamos, Senhor, ó Deus, numa guerra, e declaramos, Senhor, que a vitória é nossa, pelo poder do nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nós nos apropriamos disso nessa noite, e declaramos, Senhor, que vamos viver, Senhor, coisas extraordinárias aqui. Desperta cada semeador de paz. Ó Deus, desperta homens e mulheres aqui, que, ó Deus, que abracem essa causa com, ó Deus, ó Pai, com alegria, com força, com muito entusiasmo, para que, ó Deus, possamos colher os frutos disso, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe poderosamente. Domingo que vem a gente tem amanhã, lembrando que amanhã é o nosso dia de jejum integral até as 18 horas, oração aqui na igreja das 8 até as 18 horas, períodos de 1 hora de oração direto aqui na segunda no jejum. Você está convidado, qualquer hora do dia vai estar a igreja aberta para a gente orar aqui e ter um momento de guerra espiritual aqui na igreja.